Antes de explicar o que eu vivi, você precisa saber um pouco sobre mim. Meu nome é Isaac, e eu era religioso até o segundo ano do ensino médio. Perdi a fé depois de perceber que minha família usava Deus mais como um sistema de vigilância condicional do que como um salvador amoroso. Quando finalmente me cansei das atitudes deles, saí de casa. Trabalhei em 3 empregos diferentes apenas para conseguir me manter, mas o cansaço valia a pena. Podia pagar a faculdade e ter um lugar só meu. Foi mais ou menos nessa época que comecei a programar mods para PC. Aquilo me dava uma sensação de controle que eu nunca tinha experimentado antes. Programar virou uma obsessão que me levou a explorar cantos esquecidos da internet em busca de jogos, mods e qualquer coisa que me permitisse experimentar e remodelar o mundo digital. Mas meu desejo insaciável de mexer e manipular esses universos tomou um rumo inesperado quando me deparei com um jogo chamado Virtual. Eu nunca baixei o Virtual, ele simplesmente apareceu na área de trabalho, como se tivesse se materializado sozinho. Compartilhei o link do jogo com alguns amigos de PC em um grupo do Discord, esperando alguma resposta, mas ninguém fazia ideia do que se tratava. Meu amigo Jake sugeriu que talvez fosse o primeiro jogo de algum desenvolvedor indie, esquecido com o tempo. Outro amigo, o Travis, achou que podia ser um projeto abandonado de alguma empresa de games que faliu. Mas, pessoalmente, eu achava que era algo muito mais estranho. O arquivo misterioso continha apenas um executável chamado virtual.exe e um arquivo de nota que dizia: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Bem, aquilo era perturbador de ler, e também soava como uma acusação, mas não era a única coisa estranha que descobri. Quando analisei os metadados do arquivo, descobri que a data de criação era anterior ao BIOS do meu PC em quase 27 anos. No campo autor havia apenas uma palavra, The Witness, que significa a testemunha. Fiz alguns rastreamentos rápidos para ver se o executável estava se comunicando com algum servidor remoto, e estava. O problema é que o IP conectado não era válido e nem acessível. O endereço IP estava listado simplesmente como um símbolo do infinito. Isso não deveria ser possível, mas o jogo estava enviando e recebendo pacotes de algum lugar ao qual eu não tinha permissão para acessar. Atualizei o rastreamento várias vezes, e a cada atualização os números mudavam, se reorganizando, como se estivesse tentando montar alguma coisa. Convencido de que era apenas algum tipo de falha, mergulhei mais fundo. Mas não encontrei nenhuma menção ao arquivo online e também não havia rastros ocultos de metadados nem comentários no código-fonte que pudessem indicar sua origem. Os dados simplesmente desafiavam a lógica. Quando abri a nota README novamente, o texto havia sido alterado. Agora dizia: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Algo dentro de mim dizia para excluir o programa e seguir em frente, mas a curiosidade falou mais alto. Passei o cursor sobre o executável e dei duplo clique em virtual.exe. A melhor forma de descrever o Virtual é imaginar a jogabilidade de simulação de sandbox, como um The Sims ou algo assim, mas com um foco muito maior na moralidade. Logo de início, você não controlava apenas uma pessoa, você controlava uma cidade inteira. O funcionamento era o seguinte: a cada nova sessão, uma cidade aleatória era gerada, completa com NPCs de diferentes nomes, raças, religiões, etc. Seu objetivo principal era interagir com esses NPCs usando a mão dourada, que era o cursor do jogo. Os comandos eram simples: clique esquerdo para abençoar, clique direito para punir. No canto superior direito havia uma barra chamada Virtual Score, ou traduzindo seria a pontuação de virtude, que mostrava como cada escolha do jogador adicionava ou subtraía pontos de moralidade. A jogabilidade era incrivelmente envolvente, mesmo quando a moral das minhas decisões parecia, vamos dizer que duvidosa. Um político corrupto mentindo descaradamente? Levei um raio nele durante seu jogo de golfe. Um cliente impaciente reclamando porque seu pedido no Taco Bell demorou mais que 2 minutos? Fiz o carro dele morrer no meio da rodovia.
Uma criança ajudando uma senhora a colocar as compras no carro? Curei o cachorro dele de leucemia. Alguém lutando para colocar comida na mesa? Fiz com que recebesse a ligação de volta para o emprego em que havia se candidatado. Virtue era como uma máquina de karma disfarçada de jogo, só que no computador. A cada escolha que eu fazia, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado, como se os olhos dos meus pais me julgassem, esperando que eu cometesse um erro. Cada decisão parecia diferente entre merecer a aprovação deles ou ser castigado com mais um sermão sobre justiça divina. E os efeitos sonoros não ajudavam em nada. Quando eu abençoava alguém, ouvia um som suave dos sinos tilintando, mas quando eu castigava, um trovão grave e gutural ecoava nas caixas de som do monitor. Decidi criar 2 arquivos de salvamento para testar melhor. Um chamei de Misericórdia e o outro eu chamei de Ira. Quando eu carreguei o Misericórdia, agi apenas com bondade. Abençoei pessoas que estavam no fundo do poço, forneci comida em abundância a regiões miseráveis e garanti que as manchetes do jogo se tornassem cada vez mais positivas. Mas quando eu joguei o modo Ira, virei um verdadeiro flagelo. Provoquei o colapso da bolsa de valores, convoquei tempestades para destruir vastas áreas e observei as taxas de criminalidade atingirem níveis nunca vistos na cidade. A descarga de dopamina jogando Virtue era viciante. Até que as manchetes começaram a ganhar vida. Tentei me convencer de que o jogo estava apenas puxando dados de algum API aleatório de notícias, mas a matéria apareceu no site da emissora local da minha cidade. Um senador, cuja contraparte no jogo eu havia punido menos de 10 minutos antes, fora atingida por um raio durante uma partida de golfe. Nos dias seguintes, enquanto eu continuava jogando, mais notícias começaram a aparecer. Uma celebridade que eu havia curado de câncer no arquivo Misericórdia anunciou finalmente que seu câncer estava em remissão, graças ao sucesso do tratamento quimioterápico. Um suspeito de atropelamento e fuga, que eu havia punido mais cedo no arquivo Ira, morreu em um acidente de carro fatal enquanto tentava escapar da polícia. Tinha que ser algum tipo de coincidência algorítmica ou algum capricho do destino. Mas quanto mais manchetes surgiam, mais difícil ficava negar o poder que repousava em minhas mãos. Virtue não estava apenas simulando o mundo para entretenimento. Ele estava mostrando o mundo moldado pelas minhas escolhas. Cada bênção, cada punição. Cada decisão minha criava consequências reais além da tela, como se eu estivesse reescrevendo o próprio tecido da realidade. As manchetes, os alertas de última hora, as coincidências entre minhas ações e o mundo real não podiam ser ignoradas como simples acaso. Eram o produto das minhas próprias mãos, quisesse eu ou não, e essa percepção me deixou petrificado. Apesar do bom senso, continuei jogando Virtue. Estava hipnotizado pelo poder que eu exercia sobre aquele mundo digital. Mas então o jogo me lançou um golpe inesperado. Algo pessoal demais. Minha irmã mais nova, Alice, com quem eu não falava nem via desde que saí da casa dos meus pais há vários anos, apareceu como um NPC na cidade. Numa rua pixelada, em um prédio perto de um parque, ela estava deitada em uma cama. O sprite dela parecia frágil e abatido, exatamente como minha mãe dissera que ela ficara depois da cirurgia para remover o tumor no cérebro. Passei o mouse sobre o personagem dela para abrir a interface do jogo. O rótulo que surgiu não trouxe nenhum alívio, dizia apenas: está doente. E a barra de vida dela estava tão baixa, mas tão baixa que o vermelho mal era visível, mas ainda assim se agarrava à existência. Logo depois surgiu uma notificação para outro NPC, meu avô Harold. Cliquei e de repente fui transportado para a cozinha dele. O personagem estava com a cabeça apoiada na mesa e o sprite mostrava um corpo magro, cansado e frágil. A barra de fome ao lado do personagem piscava em alerta, indicando que ele estava morrendo de fome. Olhei para a tela e senti o peso de 1000 decisões caindo sobre mim ao mesmo tempo. Eu sabia que o jogo estava prestes a me perguntar antes mesmo que a escolha aparecesse. Então, a janela de texto surgiu na tela, me perguntando: salvar Alice ou salvar Harold? O cursor brilhava num tom fraco de dourado, pairando entre as duas opções. Um clique salvaria a vida da minha irmã, o outro salvaria meu avô. Segurei o mouse com força enquanto um pensamento vertiginoso rodava na minha cabeça.
Será que eu realmente poderia brincar de Deus? Agora que sabia que minhas decisões carregavam o peso de uma autoridade divina? Tentei de tudo para evitar a escolha. Apertei teclas aleatórias no teclado, cliquei em todos os cantos fora da caixa de diálogo, até acionei um kill switch na esperança de forçar o jogo a travar. Mas ele não travou. Na verdade, nada funcionou. O cursor continuava pairando entre as duas opções. Na tela, vi os pixels de Alice e Harold tremerem, como se soubessem que eu estava hesitando. Fiquei olhando para eles por um tempo que pareceu horas. Alice era jovem e tinha uma vida pela frente, enquanto o vovô Harold tinha 82 anos, era quase cego e vivia com dor constante. Esse tipo de decisão deveria ser fácil, feita em um piscar de olhos. A gente poupa os jovens, certo? Mas então pensei nos momentos em que o vovô Harold me ensinou a andar de bicicleta, nas noites em que assistíamos filmes juntos, nas idas para tomar sorvete. Era tão fácil conversar com ele, ser eu mesmo em uma casa que nunca me permitiu ter uma identidade fora da devoção a Deus. Ele nunca me julgava, apenas me amava, sem condições. Também pensei em Alice, e em como a gentileza dela era algo raro. As noites na casa dos meus pais, quando compartilhávamos nossos traumas em segredo, significaram muito para mim. Lembrar dela falando sobre todo tipo de pessoa que queria ser antes da doença é algo que eu sempre vou guardar comigo. Alice era o tipo de bondade de que o mundo precisa. Me arrependo de ter deixado nossa família atrapalhar nossa proximidade. Mas talvez ainda houvesse tempo para consertar isso. Se eu a salvasse. Cliquei entre os nomes deles com o cursor, tentando desesperadamente compreender algo que eu provavelmente não deveria. Em algum canto da minha mente, ouvi a voz do meu pai recitando um versículo: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas não existia nenhum versículo sobre ter que escolher a quem amar mais. Sob o áudio ambiente do jogo, um impulso sutil de energia fez o mouse vibrar na minha mão. Os suspiros desapontados do meu pai e os sussurros repreensivos da minha mãe cortaram o som do jogo. Podia ouvi-los me dizendo que cada erro me aproximava mais do inferno, enquanto o ar ao meu redor parecia carregar-se de eletricidade. O jogo não estava medindo minha moralidade, estava refletindo-a naquele instante. A culpa, há tanto tempo enterrada nas partes mais profundas de mim, emergiu à superfície. Com a respiração trêmula, fechei os olhos e tentei me recompor. As vozes de reprimenda, as palavras cortantes, os julgamentos velados dos meus pais pressionavam sobre mim como um compactador de lixo. O tempo pareceu desacelerar enquanto o peso esmagador da responsabilidade se tornava sufocante. Os nervos dos meus dedos tremiam de indecisão e medo. O cursor permanecia suspenso entre as opções, até que eu tomei minha decisão. Num breve momento de coragem, cliquei em salvar Alice. Assisti enquanto a barra de vida da minha irmã se iluminava e pulsava num verde vibrante e alegre. O sprite dela, antes frágil, de repente irradiou saúde. Ela se sentou na cama e sorriu. Senti uma onda de alívio me invadir. Minha mente se acalmou com a escolha que eu havia feito. A vida de uma pessoa havia sido poupada às custas de outra. Mesmo que fosse apenas dentro daquele mundo simulado, eu me sentia como um salvador. Mas meus pensamentos foram interrompidos pelo som irritado do meu celular vibrando sobre a mesa. Peguei o aparelho e vi uma mensagem de minha mãe. O pouco de paz que eu sentia desapareceu assim que li as palavras acima do habitual mar de notificações. Oi, querido. Espero que você esteja bem. Sei que faz tempo, mas queria te contar que a cirurgia da Alice foi um sucesso, e os médicos disseram que ela está estável e fora de risco. Fui avisar o seu avô Harold, mas ele não atendeu o telefone. Como já fazia um tempo que não tínhamos notícias dele, um vizinho foi até lá verificar. Encontraram ele caído na cozinha. Parece que teve um infarto. Meu corpo ficou mole de choque. O quarto girava ao meu redor como se eu estivesse em um brinquedo de parque que eu nunca quis entrar. Cambaleei para trás, ofegante, enquanto a cadeira raspava no chão. O jogo piscava na tela à minha frente. Vi o sprite do personagem do Harold desaparecer. Seus pixels se desintegrando e flutuando como sementes de dente de leão ao vento. Um instante depois, era como se ele nunca tivesse existido. Virtue?
estava fazendo mais do que criar hipóteses, estava respondendo a elas. Algo aparentemente inofensivo como uma escolha no jogo havia se tornado cada vez mais sinistro a cada comando. Aquilo ia além de uma simulação. Tudo que eu fazia tinha peso, consequência e poder, mas não o tipo de poder que alguém deveria ter. Era algo mais escuro e perigoso. Só conseguia pensar que o destino não estava tomando as decisões. O jogo e eu estava. Virtue estava lentamente consumindo a minha alma, me arrastando para um inferno filosófico para o qual eu não estava preparado, nem mental, nem fisicamente. O que eu estava fazendo? Eu realmente estava salvando alguém ou apenas me enganando, acreditando que podia controlar tudo, até a própria morte? Todas as escolhas que eu fiz até aquele momento correram pela minha mente, repetidamente, enquanto eu as repassava uma a uma. Pesava cada uma contra as consequências que eu não conseguia compreender totalmente, nem no presente, nem no futuro. Os, entre aspas, bons resultados e as vitórias agora pareciam ocas, maculadas pela manipulação do jogo. A imagem dos pixels de Harold se desfazendo ficou gravada como um lembrete aterrorizante do poder que eu tinha com um simples clique do mouse. Meu peito se apertou com a culpa ao perceber que nada me livraria da realidade de ter cruzado uma linha moral do qual não havia retorno. Afastei a mão trêmula do mouse e fui para a cama. Não cheguei perto do meu computador pelos próximos dias, até decidir que precisava me livrar do jogo de uma vez por todas. Mas quando tentei desinstalar, foi ali que Virtue e minha compreensão sobre ele mudaram completamente. Em vez de ser removido como qualquer jogo, ele simplesmente apareceu na minha área de trabalho com um novo arquivo de texto anexado, escrito: aquele que encobre suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Abri o jogo e carreguei o arquivo de salvamento chamado Misericórdia, e por um instante, revivi o conforto familiar da cidade que eu costumava proteger. À primeira vista, tudo parecia exatamente como eu havia deixado, exceto pelos NPCs. Havia algo profundamente errado com eles. Eles estavam estranhamente imóveis nas calçadas e ruas, espalhados pela cidade como se estivessem desesperados para se mover, mas presos no lugar. Todas as suas cabeças estavam inclinadas para o alto, em perfeita sincronia, olhando algo no céu, uma presença que o código do jogo se recusava a renderizar corretamente. A trilha sonora ambiente, em lo-fi, que antes era calma e etérea, havia sido substituída por uma melodia opressiva e inquietante que pairava no ar como uma névoa. Mexi o mouse freneticamente, clicando de um lado para o outro, mas nada acontecia. Virtue não respondia a nenhuma tecla nem comando do teclado. O programa parecia travado. A tela permanecia fixada naqueles NPCs, ainda olhando para o céu. A melodia bizarra e distorcida começou a mudar, tornando-se uma cacofonia insuportável até que, de repente, cortou completamente. O silêncio que se ergueu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som abafado do meu coração batendo contra as costelas. Um suor frio desceu pela minha nuca enquanto o computador começou a travar, piscando prismas e manchas irregulares de preto e branco. Então a tela estalou e voltou à vida, mostrando as ruas escuras e os habitantes imóveis da cidade. Com horror, observei enquanto a mensagem começou a rolar lentamente pela tela, em letras brancas e sólidas, em fonte serifada. Você não está a salvo de Deus aqui. Logo em seguida, a mensagem apareceu de novo, e de novo, e de novo. Cada repetição estava mais distorcida, mais instável, mais perturbadora do que a anterior. Os personagens começaram a derreter lentamente, escorrendo para baixo em um líquido espesso e viscoso. A cada fragmento que se desprendia, rastros de fogo branco fantasmagórico os seguiam brevemente antes de desaparecer. Eles se contorciam tentando manter a forma, enquanto as letras na tela se distorciam e se enrolavam sobre si mesmas, num caos crescente. Tentei fechar o jogo, mas o cursor não se movia. Na verdade, o ícone do cursor havia se dissolvido, substituído por símbolos estranhos que eu não conseguia decifrar. O texto corrompido piscava na tela, linhas deformadas e quase impossíveis de ler, mas no meio do caos ainda se podia distinguir aquela frase: "Você não está salvo de Deus aqui." As palavras se estenderam pelo teto, unindo-se e tomando forma,
figuras retorcidas e impossíveis que pareciam desobedecer às leis da física, como um pesadelo que ganhava corpo diante de mim. Não importava o que eu fizesse, nada fechava o programa. O mantra enlouquecido continuava surgindo na tela, uma vez e outra vez e outra vez. Arranquei o cabo da tomada para desligar o PC, e quando fiz, os alto-falantes chiavam até o som morrer em um silêncio absoluto. Mas a tela continuou acesa. Ainda havia algo alimentando o computador. O monitor emanava raios de luz intensos, dissolvendo todos os pixels até revelar algo vivo, respirando, movendo-se nas profundezas de um vazio sem forma. As paredes do meu quarto se desintegraram e eu me vi flutuando em um vazio negro infinito, mas eu não estava sozinho. Algo desceu do alto e o ar ao meu redor se curvou, reconhecendo a chegada de uma nova presença. Foi então que eu o vi. Era Deus. Ou, pelo menos, o que eu achava ser Deus. Ele não era uma figura compassiva dos vitrais da minha infância. Era uma entidade vasta e mutante, além da nossa compreensão. Ele existia no espaço negativo entre as formas, onde luz e escuridão se fundiam em geometrias impossíveis. Senti o peso do seu olhar, vindo de incontáveis olhos cintilantes, me observando de todas as direções ao mesmo tempo. Suas mandíbulas reluziam com fios de luz que se curvavam em direções que minha mente não conseguia acompanhar. Os tentáculos de pensamento puro de Deus se desenrolavam, se expandindo pelo infinito ao redor dele. Em um instante, ele era uma supernova chorando sangue. No seguinte, era uma catedral feita de corpos. Sua presença era tudo e nada, ao mesmo tempo. Então Deus falou, não com uma voz, mas diretamente dentro da minha mente. Tua virtude é suficiente. O som era como todas as preces, blasfêmias e súplicas da humanidade fundidas em um único acorde profano. O tecido negro que envolvia o espaço ao meu redor se dissolveu, e colunas de luz celestial irromperam ao meu redor. A realidade colapsou sobre si mesma, como um vórtice, enquanto o código do jogo começava a sangrar pelas bordas do mundo. E, de repente, eu estava em todos os lugares. Meus membros se torciam em padrões erráticos e meus ossos estalavam como galhos secos se partindo. Gritei em agonia enquanto trilhões de sensações simultâneas se comprimiam dentro da minha mente. Uma mente que não havia sido feita para suportar algo assim. Ouvi tudo o que existia no mundo. Senti meus olhos rolarem violentamente dentro do crânio, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. As frequências sonoras se colidiam como marés, cada decibel afiado o bastante para dividir átomos, reverberando em onda dentro dos meus ouvidos. Ouvi orações sussurradas em quartos de hospital, soluços primais em funerais, xingamentos, risadas, suspiros, sussurros, gritos, todos os sons, todos os malditos sons de uma só vez. Senti e soube. Tudo o que Deus sentia naquele instante. Amor, fúria, criação, destruição, esperança, desespero, todas as ideias já concebidas pela humanidade se condensaram dentro de mim ao mesmo tempo. Supliquei, em desespero, que a dor parasse, tentando em vão me recompor, me refazer, mas eu já não existia. Cada escolha que eu fiz na vida se refletia com clareza insuportável, cada emoção que eu já sentira ardendo em minhas veias como fogo selvagem. Foi então que compreendi o fardo incompreensível que me era imposto. Eu não estava apenas vendo o universo, eu havia me tornado ele. Meu peito se comprimia, como se mãos invisíveis esmagassem cada uma das minhas costelas. Cada respiração parecia uma lâmina cortando meus pulmões com uma precisão cirúrgica. Os músculos do meu corpo convulsionavam contra a minha vontade. Cada tendão gritava, como se eu estivesse correndo por um inferno e uma nevasca ao mesmo tempo. As emoções deixaram de ser sentimentos. Agora tinham cor, peso, textura, sabor. A tristeza era azul marinho e macia como polpa, enquanto o amor tinha o gosto de ser submerso em mel. Minha visão alternava entre um branco ofuscante e um preto sufocante. O vazio ao meu redor explodiu em um caleidoscópio de cores, derramando-se como vidro derretido que se movia e respirava. Os segundos se alongavam, se ramificando em infinitas vidas predestinadas. Um zumbido ensurdecedor tomou minha mente, como se todas as bigornas da existência fossem marteladas ao mesmo tempo. Trechos de código-fonte começaram a percorrer minha visão, rápido demais para ler, mas uma linha ficou gravada na minha mente. Se misericórdia é igual a verdade,
é igual a colapsar a mim mesmo. Não. Pare com isso, por favor, eu imploro. Gritei até minha garganta se rasgar, as palavras se dissolvendo no estático infinito da criação. Meu corpo se debatia no vazio sem peso, cada nervo frágil e faiscando de sensação. Os olhos impossíveis dele pousaram sobre mim, e então ele, misericordiosamente, atendeu ao meu pedido. Você não é digno de carregar isto. As palavras de Deus ecoaram dentro da minha mente, fazendo vibrar cada molécula do meu ser, enquanto ele voltava para a escuridão. O universo se dobrou sobre si mesmo mais uma vez, e então eu colapsei no chão do meu quarto. O mundo ao meu redor havia parado de girar. Eu era sólido novamente. Ofegante, toquei meu próprio corpo com as mãos trêmulas. Estava de volta ao normal, exceto por um leve sangramento no nariz. Meu quarto estava intacto, mas a dor que eu sentia ia além da carne. Era como se algo dentro de mim tivesse sido fragmentado e refeito. A tela do computador ainda brilhava viva diante de mim. Virtue não havia sido fechado. O cursor dourado piscava no centro da tela e a pontuação de virtude exibiu o símbolo infinito por alguns segundos antes de voltar a zero. Com os olhos ardendo, vi uma nova mensagem sendo digitada na tela. Você é indigno de ser chamado de Deus. Mesmo depois de fazer tudo o que foi ordenado, e quando estiver orando, se tiver algo contra alguém, perdoe, para que seu Pai, que está nos céus, também perdoe as suas transgressões. Passe o fardo adiante. Em seguida, o monitor ficou preto. O zumbido mecânico das ventoinhas cessou e as luzes de LED do gabinete diminuíram até apagarem completamente. Um frio percorreu minha espinha quando encarei a tela morta. Meu PC havia travado por completo. O medo sussurrava que, se eu tocasse em qualquer coisa, o jogo de algum modo lançaria sua ira onipresente sobre mim. Afastei o medo e avaliei o estrago. Logo percebi que não havia nada que pudesse ser feito para salvar o computador. Cada drive, cada backup, cada componente, tudo estava corrompido além de reparo. Não importava quantas ferramentas de recuperação eu tentasse, nada o traria de volta à vida. Era como se minha máquina tivesse sido julgada e considerada indigna, pela mesma presente onisciente que me julgara. Joguei tudo fora, levei ao ferro velho e esperei até conseguir juntar dinheiro suficiente para comprar um novo computador. E quando finalmente trouxe um novo equipamento para o quarto, refiz tudo do zero. Reinstalei o sistema operacional, troquei os discos rígidos, substituí cada peça que podia imaginar. Disse a mim mesmo que havia escapado, que finalmente tudo havia acabado. Depois de alguns dias, parecia que o mundo havia voltado ao normal, como se eu tivesse acordado de um pesadelo que talvez nunca tivesse existido. Acreditei nisso, até abrir um documento em branco para começar a digitar essa história e ver que tinha uma notificação. Meu estômago se revirou enquanto eu li o que aparecia no centro da tela. O arquivo Virtue foi transferido com sucesso. Ele não havia me deixado ir. Virtue não desapareceu, ele me seguiu de volta. Sei que parecia insano, mas precisava confessar isso em algum lugar. Talvez o motivo de Deus ter me deixado voltar fosse para que eu passasse isso adiante, mas eu não vou. Não posso, em sã consciência, permitir que este jogo se espalhe. O que posso fazer é deixar este aviso. Certos poderes estão além da nossa compreensão e não foram feitos para nós. A simples ideia de brincar de Deus deveria ser deixada em paz. Algumas portas existem para permanecer fechadas. Agora eu entendo o que Oppenheimer quis dizer ao testemunhar o poder da própria criação. O silêncio não é misericórdia, é consequência. Achei que podia controlar o mundo, como fazia nas minhas simulações, mas eu estava errado. Tenho medo de que pode acontecer se alguém mais acabar com esse jogo. Se alguém souber algo que eu não sei, por favor, me diga o que fazer para destruir isso de forma definitiva. Eu não estou a salvo de Deus aqui.